Ao voltar do trabalho, Rita ouviu de uma vizinha que alguém tinha ido até a casa deles durante o dia e ficou batendo no portão por um bom tempo. Quando perguntou ao marido, ele apenas deu de ombros e disse que a vizinha era velha e vivia confundindo as coisas. Rita quase acreditou nele até se lembrar da câmera no quintal. E ao ligar a gravação, bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Eu sou o Léo e a história já vai começar. Mas antes, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Desejamos a você uma boa escuta. Rita seguia para casa pelo caminho de sempre, passando pela antiga farmácia, pela padaria onde de manhã sempre cheirava a pão fresco, pelos jardins com flores já murchas. A tarde de verão estava quente e tranquila, e no ar pairava aquela abafação típica que antecede as tempestades, aquela que faz a gente querer chegar logo em casa, tirar os sapatos e sentar na cozinha com a janela aberta. O dia de trabalho no posto de saúde tinha sido pesado. Rita trabalhava na recepção, e no verão, quando metade dos funcionários entrava de férias, tudo caía sobre os que ficavam. Prontuários, telefonemas, filas, pacientes insatisfeitos, perguntas sem fim. As pernas doíam e nas têmporas latejava uma dor surda. A única coisa em que ela pensava era que em casa, na geladeira, havia uma panela de feijão do dia anterior. Bastava esquentar, sem precisar ficar na frente do fogão. O bairro deles começava depois da curva, a partir do ponto de ônibus. Casas antigas com jardins à frente, cercas de madeira e de bloco. Em algum lugar, um cachorro latia. Em outro, uma cortadora de grama zumbia. Rita gostava daquele bairro. Ela e Antônio tinham comprado a casa ali havia 23 anos. Pequena, de tijolo, com varanda e um galpão nos fundos. Na época, parecia um palácio depois do apartamento alugado. Com o tempo, foram acrescentando cômodos, trepadeiras, costumes. A vida tinha assentado como a água num poço velho. Não turva, mas também não transparente. Perto da cerca da vizinha, num banco que Dona Zélia havia muito declarar a seu posto de observação, estava a própria Dona Zélia. 82 anos, miudinha, seca, com um casaquinho de tricô sobre o vestido simples estampado, apesar do calor. No colo repousava o gato laranja faísca, que ela não tanto acariciava quanto segurava para não fugir. Dona Zélia morava sozinha desde que tinha enterrado o marido, e os filhos tinham se espalhado cada um para um lado. Ela sabia tudo sobre todos no bairro. Quem saía a que horas, quem chegava a que horas, em que casa tinha chamado a ambulância, em quem o encanamento estava vazando, qual gata andava invadindo a horta alheia. Ritinha, espera um pouco. Ela a chamou assim que Rita ficou à altura do portãozinho dela. Rita parou, embora as pernas pedissem para continuar. Era impossível dar de ombros para Dona Zélia, não porque ela fosse se magoar, mas porque ela ficava ali toda noite, e não parar significava uma semana inteira ouvindo que os jovens tinham ficado sem vergonha, passavam correndo sem nem olhar, como se ela fosse uma pedra no caminho. Dona Zélia, boa tarde, hoje está quente. Tá quente sim, tá quente. Mas escuta o que vou te contar. Lá em casa hoje apareceu gente. Rita ajeitou a bolsa no ombro. Raramente aparecia alguém lá em casa. O carteiro, às vezes o técnico do gás, uma vez por ano algum recenseamento. Antônio trabalhava de plantão como segurança num depósito, e nos dias de folga geralmente ficava em casa, mexendo na garagem ou assistindo televisão. Quem apareceu? Uma mulher jovem, uns 30 anos, talvez um pouco mais, de jaqueta clara. Ela carregava uma pasta, sabe? Daquelas de papelão, como as que antigamente usavam nos escritórios, e uma sacola velha de plástico. Ela ficou batendo no portão bastante tempo e chamava você pelo nome. Rita, Rita, ficava dizendo. Eu estava sentada aqui no banco, vi tudo. Rita franziu o senho. Não estava esperando nenhuma visita e não havia dado o endereço a ninguém. E conhecidas jovens eram poucas. Talvez as colegas do posto de saúde, mas estas conheciam seu horário de trabalho. E depois? Dona Zélia se inclinou um pouco mais para perto, baixando a voz, embora não houvesse ninguém por perto. Aí saiu seu Toninho.
Ficou conversando com ela no portão uns 5 minutos, talvez mais. Eu não ouvi porque estava longe demais, mas vi ela gesticulando, explicando alguma coisa, e ele ali de pé com a cabeça abaixada, sabe aquele jeito dele? E depois ela foi embora. E sabe, Ritinha, me pareceu que ela estava chorando. Saiu andando pela rua e ficou enxugando os olhos. Rita sentiu algo desagradável se mexer no peito. Ainda não era ansiedade, era mais um estranhamento. Antônio não tinha dito nada. Ela tinha ligado para ele na hora do almoço, perguntado o que queriam para o jantar. Ele resmungou. A gente resolve e desligou. Nenhuma palavra sobre a visita, nenhuma palavra sobre a mulher no portão. Obrigada, dona Zélia. Vou ver o que é isso. Vai ver sim, vai ver. Que aquela pasta era séria, não era panfleto de propaganda, não. Rita acenou com a cabeça e foi em direção ao seu portão. O quintal a recebeu com o cenário de sempre. A roupa no varal tinha secado um pouco e enrolado com o vento. Na horta se destacavam os tomates. Na frente do alpendre estavam as sandálias velhas de Antônio. De dentro da casa vinha o som da televisão. O marido estava lá, na sua posição habitual no sofá. Ela entrou, colocou a bolsa na sapateira do corredor, trocou os sapatos pelas chinelas de casa. Na cozinha, sobre a mesa, havia uma xícara vazia de café e um prato com migalhas. Antônio tinha almoçado, mas como sempre não havia guardado nada. Toninho, ela chamou espiando o cômodo. Ele estava deitado no sofá, com as pernas esticadas em meias, assistindo a um programa sobre pesca. Não se virou, apenas agitou a mão no gesto de "tô ouvindo o que foi". Dona Zélia diz que hoje de tarde alguém veio aqui em casa. Uma mulher com uma pasta ficou batendo, me chamando. Antônio virou a cabeça ligeiramente, olhou para Rita com aquele olhar que ela conhecia bem. Condescendente, levemente irritado, como quem olha para uma criança fazendo perguntas bobas. Ah, veio sim, uma moça aí. Mas não era nada importante, não. Estava procurando um endereço, acho que se enganou. Eu falei que você não estava e ela foi embora. Dona Zélia diz que vocês ficaram conversando um bom tempo no portão e que ela saiu chorando. Ritinha, a Dona Zélia enxerga o que quer enxergar. Fiquei 2 minutos lá fora. Expliquei que ela tinha errado o endereço e voltei para dentro. Não tem nada de mais nisso. Ele se virou de volta para a televisão e pela postura das costas ficava claro que o assunto estava encerrado para ele. Rita ficou parada na entrada por mais alguns segundos, olhando para a nuca dele, o cabelo curto que começava a rarear, a dobra no pescoço, a gola de uma camiseta velha de casa. 23 anos, ela havia olhado para aquela nuca e tinha aprendido a diferenciar quando Antônio estava apenas com preguiça de explicar e quando tinha algo a esconder. Agora era o segundo caso. Ela sentia isso como se sente uma corrente de ar de uma janela fechada, aparentemente tudo no lugar, mas algo frio a atravessando. Foi para a cozinha, esquentou o feijão, colocou os pratos na mesa. Antônio veio, sentou, comeu em silêncio, depois tomou café e voltou para a televisão. Uma noite comum, sons comuns. Colher, prato, murmúrio do locutor, o farfalhar da cortina na janela. Rita lavava a louça e pensava. Dona Zélia podia exagerar, podia acrescentar detalhes, mas inventar do zero, não. Não era esse tipo de pessoa. Ela confundia datas, esquecia nomes, mas o que via com os próprios olhos descrevia com precisão. Se ela disse que Antônio tinha ido até o portão e ficado conversando, então tinha ficado. E a história do endereço errado não fechava. Por que a moça teria saído chorando? E foi então que Rita se lembrou da câmera. A câmera no quintal dos fundos tinha sido instalada alguns meses atrás, depois de um episódio desagradável. Alguém havia entrado no galpão durante a noite e levado ferramentas elétricas, furadeira, esmerilhadeira, parafusadeira. Antônio ficara furioso, ameaçara encontrar o ladrão e ter uma conversa de homem para homem, mas a polícia, claro, não encontrou ninguém. Dinho, filho dos vizinhos de 2 lotes adiante, que trabalhava numa empresa de instalação de alarmes, ofereceu-se para instalar uma câmera, barata, simples, com gravação em cartão de memória.
Colocaram-na sob o telheiro, de modo a cobrir tanto o quintal quanto parte da cerca e o portão. Desde então, a câmera funcionava continuamente, gravando em loop e apagando as gravações antigas a cada 3 dias. Antônio, no começo, a verificava todo dia, depois esqueceu. Rita mal entendia de tecnologia, mas Dinho lhe havia mostrado como acessar pelo celular e ver a gravação. Explicou de forma simples, desenhou num papel quais botões apertar. O papel estava na gaveta da cômoda. Rita nunca tinha precisado usá-lo. A noite se arrastou devagar. Antônio terminou o programa, trocou para o futebol, começou a cochilar e, por fim, anunciou que ia dormir. Rita disse que ficaria mais um pouco. Terminaria o café. Ele não se surpreendeu. Ela frequentemente ficava até tarde, folheando o celular ou lendo alguma coisa. Ela esperou até que do quarto viesse o ronco tranquilo. Antônio adormecia rápido e dormia pesado. Era uma daquelas qualidades dele das quais Rita certa vez havia sentido inveja e às quais agora simplesmente se habituara. Ela abriu silenciosamente a gaveta da cômoda, encontrou o papel com as instruções de Dinho, amassado, coberto pela letra grande e infantil dele, com setinhas desenhadas, abriu o aplicativo no celular, digitou o código conforme estava escrito e na tela apareceu uma lista de gravações por data e horário. A gravação de hoje, 12h. Rita apertou o botão de reprodução. No começo, a tela mostrava o quintal vazio, a sombra do telheiro, o canto do galpão, a ponta do varal. O tempo deslizava no canto da tela. Depois, junto ao portão, surgiu um movimento. Uma mulher. Jaqueta clara, cabelos escuros presos num rabo de cavalo. Ela se aproximou do portão e bateu com cuidado, não com o punho, mas com os nós dos dedos, como batem as pessoas educadas na porta dos outros. Esperou, bateu de novo mais forte. Nas mãos ela realmente carregava uma pasta de papelão velha com cordões, como havia em cada escritório 30 anos atrás, e uma sacola comum de plástico opaco, da qual alguma coisa saía pelos cantos. "Rita! Rita! Você está em casa?" A voz da mulher era baixa, mas nítida. Ela ficou parada no portão, esperando. Depois chamou de novo. "Rita, por favor, se você estiver em casa, abre. Preciso muito falar com você." 1 minuto se passou, talvez 2. Rita olhava para a tela sem piscar, embora já soubesse o que viria a seguir. Dona Zélia havia contado, mas uma coisa é ouvir um relato, outra é ver com os próprios olhos. Da casa saiu Antônio. Rita o reconheceu pelo jeito de andar antes mesmo de distinguir o rosto. A câmera não era de muito boa qualidade, mas aquele passo pesado e levemente bamboleante ela reconheceria entre 1000. Ele foi até o portão, mas não o abriu. Ficou parado do lado de dentro da cerca, mãos nos bolsos, cabeça levemente inclinada. "O que você quer?" A voz de Antônio era abafada, desconfiada. "Bom dia. O senhor é marido da Rita? Meu nome é Lúcia. Preciso falar com ela, é muito importante. Ela não está e não vai estar tão cedo. O que você quer?" A mulher ficou em silêncio por um momento, como se estivesse juntando forças. Depois começou a falar e a voz tremia. "Minha mãe faleceu há 3 semanas. Antes de morrer, ela me pediu para encontrar a Rita e entregar isto." Ela ergueu a pasta. "Minha mãe disse que a Rita precisava saber a verdade, que ela devia ter sabido isso a vida toda." E então, Antônio mudou. Rita viu como ele se contraiu, como as costas se endireitaram, como as mãos saíram dos bolsos e se fecharam em punhos. A voz dele ficou diferente, dura, cortante. "Olha, não sei quem te mandou, mas a Rita não precisa saber de nada. Sua mãe destruiu nossa vida, e se você pensa que pode aparecer aqui depois de 20 anos e revolver o passado, está enganada. Vá embora, e o nome de Vera não pronuncie de novo, nem para mim, nem para ela. Ficou claro?" Rita desligou o celular. As mãos tremiam tanto que a tela pulava diante dos olhos. Ela estava sentada na cozinha no escuro, e o único som que preenchia o silêncio era o ronco de Antônio do outro lado da parede. Vera.
O nome a atingiu como uma onda quente, que sobe de algum lugar no abdômen, passa pelo peito e fica presa na garganta. Vera Cavalcante. Verinha. A melhor amiga. Aquela com quem iam juntas para a escola. Juntas estudavam para as provas, juntas choraram na formatura, juntas beberam refrigerante na chácara de alguém e juraram que seriam amigas para sempre. 20 anos atrás, Rita havia riscado esse nome da própria vida. 20 anos, ela havia considerado Vera uma ladra, uma mentirosa, uma traidora. 20 anos ela havia repetido ao marido, às amigas, a si mesma: Vera me traiu, levou o dinheiro e fugiu. E cada vez que dizia isso, sentia não raiva, mas algo mais profundo e sombrio. Uma mágoa que não passa, que apenas vai para o fundo e fica lá, como uma pedra. E agora a filha de Vera estava à porta e dizia que a mãe tinha morrido, que antes de morrer havia pedido para entregar uma pasta e que Rita devia saber a verdade. Que verdade? Rita ligou o celular de novo. Voltou a gravação ao ponto onde havia parado. Precisava ver tudo. Precisava ver até o fim. Na tela da câmera, Lúcia estava junto ao portão, abraçando a pasta contra o peito, olhando para Antônio de baixo para cima. Ele era uma cabeça mais alto e ficava posicionado de modo a bloquear a passagem, embora o portão continuasse fechado. Entre eles havia as grades da cerca, e por isso toda a cena parecia algo carcerário, um de um lado, a outra do outro, e nenhum dos dois cedendo. Por favor, repetiu Lúcia, não quero problemas. Minha mãe pediu para entregar isso pessoalmente a Rita. Aqui há documentos, cartas. Ela guardou tudo. Ela dizia que a Rita tem o direito de saber o que aconteceu de verdade. Já te disse, a Rita não precisa disso. Ela faz tempo que esqueceu. Vive tranquila. Por que você veio mexer no passado? Ela não esqueceu. Respondeu Lúcia baixinho. Vocês apenas fizeram com que ela odiasse minha mãe a vida toda. Antônio na tela estremeceu como se tivesse levado uma pancada. Rita viu como os dedos dele embranqueceram nas grades do portão. Por um segundo ele ficou em silêncio, depois deu um passo à frente, e o movimento foi tão brusco que Lúcia recuou um passo. Ele estendeu a mão pela cerca, arrancou dela a sacola, não a pasta, mas a sacola plástica pesada, e sem dizer uma palavra, foi em direção ao galpão. Rita via na gravação como ele levantou a tampa da lixeira que ficava junto à parede e jogou a sacola dentro. A tampa bateu. Antônio voltou ao portão. Vai embora e não venha aqui de novo. Se eu te ver outra vez, chamo a polícia. Lúcia ficou parada, sem se mover. Nas mãos dela havia sobrado apenas a pasta. A sacola Antônio tinha levado. Ela abriu a boca para dizer algo, mas não disse. Ficou apenas olhando para ele, e mesmo através da tela embaçada da câmera, era possível ver o brilho nos olhos dela. Depois se virou e foi andando pela rua. Devagar, não correu. Foi andando e algumas vezes enxugou o rosto com o dorso da mão. A gravação terminou. Antônio voltou para dentro de casa. O quintal ficou vazio. Rita pousou o celular sobre a mesa e ficou sentada por muito tempo sem se mexer. O relógio da cozinha tecia silêncio acima da geladeira. Velho, redondo, com o cuco que havia muito tempo não saía, porque a mola tinha quebrado. Lá fora farfalhavam as folhas. Do quarto vinha o ronco tranquilo de um homem que, 17 minutos atrás na gravação, havia jogado a memória de uma estranha na lixeira e voltado a viver como se nada tivesse acontecido. Rita se levantou. As pernas estavam bambas, como acontece quando você se ergue de repente, depois de ficar sentada por muito tempo. Mas não era do corpo. Era por dentro, daquele estado estranho em que você sabe que vai abrir uma porta e o que encontrar do outro lado vai mudar tudo. Enfiou os pés nas galochas velhas que ficavam na porta dos fundos, jogou uma blusa nos ombros, a que estava no gancho, e saiu silenciosamente para o quintal. A noite era quente, sem lua, cheirava a terra aquecida e as folhas de tomate na horta. Em algum lugar ao longe latia um cachorro, e aquele som era tão familiar, tão doméstico, que parecia impossível que agora,
naquele quintal comum, entre aquelas coisas comuns, ela fosse até a lixeira para resgatar o que o marido havia querido jogar fora de sua vida. A lixeira ficava junto à parede do galpão, pesada de plástico com tampa verde. Rita levantou a tampa e de imediato viu a sacola. Estava por cima, sobre jornais amassados e garrafas plásticas vazias. Ela a retirou, sacudiu, pressionou contra o peito e voltou para dentro. Na cozinha fechou a porta, acendeu a luzinha pequena acima do fogão, não a de cima, para que a fresta embaixo da porta do quarto não revelasse que ela estava acordada, e sentou à mesa. Desatou a sacola. Dentro havia cartas, muitas cartas, cartas com AR. Vera as enviava assim, para saber com certeza se tinham chegado ou não. Nenhuma havia sido entregue. Em cada envelope havia o carimbo da agência e a anotação. Devolvido ao remetente, prazo de retirada expirado. Vera as recebia de volta, intactas, uma após a outra, e as guardava. Algumas ela depois abriu ela mesma, provavelmente releu as próprias palavras, outras continuavam lacradas. Em cada envelope havia um endereço de remetente escrito com letra miúda e familiar. Vera Cavalcante. Rita pegou o primeiro envelope. As mãos não obedeciam. Os dedos escorregavam no papel. Dentro havia uma folha coberta pela letra miúda e dolorosamente familiar. Vera sempre escrevia miúdo, com capricho, inclinando ligeiramente as letras para a direita, e acentos e tio colocava sempre, mesmo em bilhetes. Ritinha, não sei se esta carta vai chegar até você. Já escrevi 3 vezes e não recebi resposta. Talvez você não queira conversar e, nesse caso, vou entender. Mas peço que apenas leia. Eu não peguei o dinheiro. Nenhum centavo. Não sei de onde veio esse rombo, mas juro por tudo que tenho, jamais te roubaria. Você é como uma irmã para mim. Por favor, vamos nos encontrar e conversar. Vou explicar tudo. Me liga. Estou esperando. Rita pousou a carta sobre a mesa e pegou a seguinte. A data no envelope era 3 meses depois. Rita, você não respondeu de novo. Liguei na sua casa. Atendeu o Antônio e disse que você não quer falar comigo. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Decidi escrever mais uma vez porque não consigo viver sabendo que você me considera uma ladra. Não roubei nada. Confere o caderno de pedidos, olha os registros. Lá está tudo. Quem pagou pelo quê e para onde foi o dinheiro. Por favor, Ritinha, não tenho mais a quem recorrer. 3ª carta. 4ª. 5ª. Cada uma como uma conversa de quem grita através de uma parede, sem saber se está sendo ouvido. Vera escrevia e escrevia, explicava, implorava, jurava. O tom mudava de esperança ao desespero, das súplicas ao cansaço. Em uma das cartas mais tardias, datada de 3 anos após a briga, Vera escreveu brevemente: Rita, não vou mais te escrever. Aparentemente você decidiu, mas quero que saiba, não sou culpada de nada. Sinto saudade de você todos os dias. Rita não vira nenhuma dessas cartas. Nenhuma. Ela não sabia que Vera havia escrito, não sabia que Vera havia ligado. Durante todos esses anos ela ficara convicta de que Vera simplesmente sumira. Levou o dinheiro e foi embora, sem ao menos tentar se explicar. E era exatamente isso que mais a convencia da culpa de Vera. Se ela fosse inocente, não teria tentado conversar? Mas Vera havia tentado, muitas vezes. As cartas com AR chegavam ao correio, mas Antônio simplesmente não as retirava. Os avisos de recebimento ele jogava fora, e quando Rita perguntava se tinha chegado alguma correspondência, ele respondia: jogaram propaganda, joguei fora. As cartas ficavam no correio pelo prazo estipulado e voltavam para Vera, com a anotação: prazo de retirada expirado. E quando Vera ligava para casa, quem atendia era Antônio, e dizia que Rita não queria mais contato. Ele erguia um muro entre elas, tijolo a tijolo, carta a carta, e Rita não sabia de nada. Além das cartas, na sacola havia um caderno, grosso, quadriculado com capa marrom. Rita o reconheceu instantaneamente. Era o caderno de pedidos do ateliê delas. Ela e Vera o mantinham juntas,
Anotavam as clientes, as medidas, o custo dos tecidos, o valor do pedido, a data do pagamento. Rita abriu o caderno e começou a folhear. Letra de Vera, letra dela própria, números, nomes, datas. Tudo familiar, tudo de uma outra vida. E então ela viu o que, ao que parecia, havia feito Vera guardar aquele caderno por todos esses anos. Em várias páginas, os registros tinham sido reescritos por uma letra incerta e diferente. Alguém havia corrigido valores, inserido outros números, alterado datas de recebimento de dinheiro. Rita aproximou o caderno da luz e ficou olhando por muito tempo. A letra era apressada, angulosa, com um característico traço mais forte nas consoantes. Ela conhecia aquela letra. 23 anos ela havia lido bilhetes na geladeira, assinaturas em documentos, listas de compras escritas por aquela mão. Era a letra de Antônio. Na sacola havia ainda cópias de recibos, velhos, em papel amarelado, com carimbos e assinaturas. Rita os lia devagar, palavra por palavra, e o quadro ia se montando como um quebra-cabeça ao qual faltava a última peça. E ela havia sido encontrada. E o quadro inteiro se revelava completamente diferente do que parecera ser por 20 anos. As lembranças vieram sozinhas, sem pedir licença. Ela não as havia chamado, mas vieram, vívidas, detalhadas, como se alguém tivesse ligado um velho filme. Ela e Vera tinham por volta de 30 anos. Ambas casadas, ambas com salários pequenos, ambas com mãos que sabiam costurar. A ideia nasceu na cozinha de Vera, tomando chá com bolo. E se a gente abrisse um ateliê? Pequeno, não no centro, numa galeria onde o aluguel é mais barato. Costurar vestidos, reformar roupas velhas, ajustar peças ao corpo. Na época havia demanda para isso. Roupas boas custavam caro e costureiras capazes de fazer bonito e barato eram poucas. Elas alugaram um cantinho numa galeria, colocaram 2 máquinas, um espelho e uma placa artesanal. Vera e Rita, costura e consertos. Vera desenhou na placa uma maquininha de costura e uma florzinha. Ela tinha jeito para o desenho, embora nunca tivesse estudado. As primeiras semanas quase não havia clientes. Elas ficavam sentadas no quartinho vazio, bebendo café da garrafa térmica e rindo de si mesmas. Depois chegou a primeira cliente, uma senhora que queria reformar uma saia. Depois a segunda, a terceira. Depois correu o boca a boca e em 6 meses havia fila para uma semana. Elas sonhavam em expandir, alugar mais um cômodo, contratar uma auxiliar, talvez pegar aprendizes. Vera queria começar a costurar vestidos de noiva. Dizia que tinha visto em revista modelos que dava para adaptar com tecidos acessíveis. Rita era mais cautelosa. Dizia que primeiro precisavam juntar para uma máquina decente, um overlock, tesouras boas. Mas ambas acreditavam que ia dar certo. Não era só trabalho, era o projeto em comum delas, a amizade delas encarnada em tecido e linha. E então tudo desmoronou. Numa manhã, Rita chegou ao ateliê e descobriu que faltava dinheiro no caixa. Uma quantia grande, o pagamento de 5 pedidos. Ela revirara tudo, verificou o caderno, mas os registros não batiam. À noite contou para Antônio. Ele ouviu com atenção, franziu o senho, balançou a cabeça e então disse: Rita, pensa um pouco. Quem mais tem chave do ateliê? Quem cuida do caixa quando você não está? A Vera. Ninguém mais. Vera não pode, disse Rita naquela época. A gente é amiga desde criança. Ela não é assim. Desde criança é amiga. E aí vê o dinheiro e a amizade vai embora. Eu conheço a vida. Conversa com ela, olha nos olhos. Você vai entender na hora. Rita conversou. Vera chorou. Jurou que não tinha pegado nada. Implorou que verificasse de novo, que contasse tudo outra vez. Mas Rita já estava envenenada pela dúvida. Voltou para casa. Antônio estava sentado à mesa e lhe mostrava o caderno de pedidos. Olha, ele dizia, apontando o dedo para os números. Aqui estava registrado o valor cheio do pedido, e está anotado só metade. Aqui a cliente pagou o sinal e no caderno não tem nada,
Quem escreveu? A Vera. A letra é dela. Eu comparei. Rita olhava para os números e não percebia que parte deles havia sido reescrita por uma outra letra. Ela confiava no marido. Ele estava do lado dela. Ele era seguro. Explicava com calma e lógica. E Vera chorava e repetia: não peguei nada. E aquelas lágrimas pareciam não ser prova de inocência, mas confissão de culpa. Assim parecia a Rita naquela época, porque era assim que Antônio havia explicado. Houve um escândalo terrível, barulhento, com gritos e lágrimas, bem no meio do ateliê, na frente das clientes. Rita disse a Vera tudo o que havia acumulado, sobre o dinheiro, sobre a traição, sobre não querer mais vê-la. Vera ficou pálida, segurou a borda da mesa e só repetia: Ritinha, isso não é verdade, isso não é verdade. Mas Rita já não ouvia. Pegou sua máquina, os documentos e foi embora. O ateliê fechou em uma semana. Vera saiu da cidade e durante todo aquele tempo o dinheiro havia sido levado por Antônio. Rita estava sentada na cozinha, relendo os recibos, e via isso com mais clareza do que o próprio reflexo na janela escura. Naquela época, ele estava afundado em dívidas. Ela se lembrava de fragmentos de conversas, da irritabilidade dele, de uns negócios de homem nos quais ele não a envolvia. Ele tirava dinheiro do caixa quando Rita estava em casa e Vera saía para almoçar. Ele tinha uma segunda chave. A própria Rita havia lhe dado certa vez por precaução. Ele reescreveu os valores no caderno, fez as anotações e depois apontou o dedo para a letra de Vera e disse: "Tá vendo? Foi ela." E Rita acreditou, porque Antônio era o marido e Vera era a amiga, porque a família é mais próxima do que a amizade, porque era assim que ensinavam, assim que se dizia, assim que estava estabelecido. O marido não mente, mas a amiga pode enganar. Agora, 20 anos depois, a verdade estava na mesa da cozinha, entre o saleiro e a caixa de pão. Uma pilha de envelopes, um caderno com números alterados, recibos com a assinatura de Antônio. E do outro lado da parede, roncando, estava o homem que não tinha apenas roubado o dinheiro. Ele havia roubado de Rita, a amiga, havia roubado o negócio amado, havia roubado 20 anos. 20 anos durante os quais Rita poderia ter lido as cartas de Vera, conversado com ela ao telefone, ido visitá-la, guardado as boas recordações, ao invés de carregar dentro de si a mágoa como uma pedra no bolso. Rita folheava as fotografias. Elas também estavam na sacola, num envelopinho separado com a letra de Vera, nosso ateliê. Nas fotos elas estavam de pé no quartinho da galeria, entre rolos de tecido, com fitas métricas no pescoço e alfineteiras nos pulsos. Em uma foto, Vera segurava a placa, aquela mesma com a maquininha e a florzinha desenhadas. Em outra, as duas riam, e Rita tinha um pedaço de giz na mão, e no tecido estendido sobre a mesa havia um molde desenhado. No verso de uma das fotos, Vera escrevera: "Ritinha e eu, as costureiras mais felizes." Rita olhou por muito tempo para aquela foto, depois a virou com a imagem para baixo, porque não conseguia continuar olhando. O relógio na parede marcava 3 da manhã. Lá fora o ar começava a clarear, não o amanhecer ainda, mas sua promessa. Uma faixa pálida acima dos telhados, pela qual a escuridão deixava de ser preta para se tornar azul. Ela releu cada carta, cada uma, da primeira à última. Em algumas havia fatos secos, objetivos. Vera tentava reconstruir a cronologia, anotava quando e quanto dinheiro havia no caixa, quais pedidos estavam sendo executados, quem pagou e pelo quê. Em outras, havia apenas palavras, saudade, dor, súplicas. Em uma das cartas, Vera escrevia que sonhava com o ateliê e acordava com a sensação de que ainda dava para consertar tudo, e depois se lembrava de que não. A última carta era curta. Vera escrevia que não ia mais tentar, que havia entendido que Rita não queria ouvi-la, que não se ressentia, porque sabia que Rita acreditava em quem não devia, mas era escolha dela, e que se um dia, daqui a 1 ano, a 10, a 20, Rita quisesse saber a verdade,
que ligasse. O número era o mesmo. Rita não ligou. E agora não havia mais para onde ligar. Ela guardou as cartas de volta na sacola, arrumou o caderno, as fotos, os recibos, amarrou a sacola e a escondeu na prateleira de cima do armário da cozinha, atrás dos vidros de doce, onde Antônio nunca olhava. Depois apagou a luz e ficou sentada no escuro, olhando para a faixa cinzenta do amanhecer pela janela. Ela não chorou. Lágrimas seriam uma reação simples demais para o que havia descoberto naquela noite. Não era tristeza nem raiva. Era algo maior, pesado como o ferro de passar da avó com que ela passava a roupa. A sensação de que o chão em que havia pisado pelos últimos 20 anos não era chão. Era uma fina crosta de gelo sobre a água escura. E a crosta acabava de rachar. De manhã, Rita não conversou com Antônio. Ele acordou como de costume, arrastou os pés até a cozinha, ligou a chaleira, passou manteiga no pão, comeu 2 sanduíches com presunto e bebeu café com açúcar. Ela estava sentada em frente a ele e o observava. O jeito de mastigar, de varrer as migalhas da mesa direto para o chão, de limpar a boca com o dorso da mão. 23 anos, ela havia visto isso toda manhã e nunca havia pensado nisso. Agora, cada gesto dele lhe parecia alheio, como se durante a noite tivessem trocado e colocado à sua mesa um desconhecido num corpo familiar. "Por que tá me olhando assim?" Ele perguntou sem levantar os olhos do celular. "Nada", fiquei pensando. Ele resmungou e bebeu o café até o fim. Depois se levantou, jogou a xícara na pia sem lavar, como sempre, e foi para a garagem. Rita esperou a porta bater, tirou do bolso do roupão um papelzinho no qual havia anotado o número de Lúcia durante a noite. O número estava num dos envelopes. Vera certa vez o havia escrito nas margens da última carta, ao lado do pedido para que ligasse. Rita não sabia se ainda funcionava e quem atenderia. Talvez o número já pertencesse a outra pessoa, mas valia tentar. Atenderam no quarto toque. "Alô, olá, aqui é a Lúcia, filha de Vera Cavalcante." Uma pausa. Depois uma voz cautelosa, desconfiada. "Sim, sou eu. Quem está falando?" "Aqui é a Rita. Eu encontrei a sacola, a que você trouxe." Do outro lado ficou silêncio. Rita ouvia apenas a respiração, rápida, entrecortada, como se Lúcia tentasse dizer algo, mas não conseguisse. Depois veio um som parecido com um soluço. Eu achei que ele fosse jogar fora. Ele gritou tanto comigo, eu achei que foi tudo em vão. Ele jogou. Eu tirei da lixeira. "Lúcia, preciso me encontrar com você. Por favor." Elas combinaram para o dia seguinte num café na rua principal. Pequeno, com mesas de plástico e café de máquina, mas tranquilo, sem ouvidos demais. Rita chegou 20 minutos antes, sentou numa mesa do canto junto à janela e pediu café, que não tomou. As mãos estavam frias apesar do calor, e ela as aquecia com a xícara de olho na porta. Lúcia entrou no horário combinado. Rita a reconheceu de imediato, pela jaqueta clara, pelos cabelos escuros no rabo de cavalo, pela mesma pasta de papelão que ela carregava nas mãos. Mas o que mais atingiu Rita foi outra coisa: o rosto. Lúcia tinha o rosto de Vera, os mesmos olhos levemente amendoados, castanho esverdeados, as mesmas maçãs do rosto, o mesmo desenho das sobrancelhas. 20 anos atrás, Vera tinha exatamente essa aparência, e aquela semelhança tirou o fôlego de Rita. "Bom dia." "Rita, só Rita. Senta." Lúcia sentou, pousou a pasta sobre a mesa, mas não a abriu. Por alguns momentos, se olharam em silêncio. Rita procurava no rosto daquela jovem a amiga da juventude, e Lúcia, ao que parecia, tentava decidir se podia confiar numa pessoa cujo marido havia gritado com ela do lado de fora do portão. "Me conta da sua mãe", pediu Rita. "Como ela viveu todos esses anos?" Lúcia entrelaçou os dedos sobre a mesa. Os dedos eram compridos, com unhas curtas, sem esmalte, mãos de trabalhadora como as de Vera antigamente. "Quando tudo isso aconteceu, eu tinha 9 anos. Minha mãe me levou, e a gente foi morar na casa da vovó no interior, uns 100 quilômetros daqui.
Minha mãe arrumou emprego como costureira numa confecção, depois em outra, depois a confecção fechou e ela passou a costurar em casa. Dinheiro sempre era pouco. Ela nunca reclamava, mas eu via. Via como ela ficava acordada à noite na máquina, como pela manhã esfregava os dedos porque as mãos doíam de cansaço. Ela costurava tudo: cortinas, roupa de cama, uniforme escolar, jaleco, tudo o que pagavam. Lúcia ficou em silêncio. Passou o dedo pela beira da pasta. Mas sabe o que era mais pesado para ela? Não a pobreza, não o cansaço, mas o fato de que você, exatamente você, a considerava uma ladra. Ela me disse isso muitas vezes. Dizia: Lucinha, eu posso superar tudo, mas não consigo superar o fato de a Rita achar que eu a roubei. Era como uma ferida que não fechava. Ela dormia e acordava com isso. Rita apertou a xícara até os nós dos dedos embranquecerem. O café havia esfriado e a cerâmica estava morna, como a mão de alguém com a pressão caindo. 12 cartas, disse Rita baixinho. Todas voltaram para o correio. Nenhuma foi retirada. Lúcia assentiu devagar, como quem confirma o que já sabia. Minha mãe sempre suspeitava disso. Nos últimos anos, quando já estava doente, ela falava muito sobre o assunto. Dizia que Antônio não deixava você ler, que ele tinha medo de a verdade vir à tona. Ela foi juntando tudo, as cartas, os recibos, as cópias, e colocou nessa pasta. Lúcia abriu a pasta. Dentro havia documentos que não estavam na sacola, os que Antônio não tinha conseguido pegar. Uma cópia do contrato de aluguel do ateliê, um comprovante de pagamento. Um recibo no qual Antônio confirmava o recebimento de dinheiro do dono do espaço, em quitação de dívida, com data e assinatura, e um bilhete, escrito pela letra de Vera, o último endereçado a Rita. Ritinha, se você está lendo isso, é porque minha Lucinha te encontrou. Perdoa-me por não ter conseguido ir eu mesma. Já não vou me levantar, mas quero que você saiba. Nunca te traí. Você era para mim como uma irmã, e eu fui embora, não porque era culpada, mas porque você não acreditou em mim. Não guardo rancor, só quero que a verdade permaneça. Eu te amo. Vera. Rita leu aquele bilhete 2 vezes, depois o dobrou e o guardou de volta na pasta. No café estava silencioso, só a geladeira zunindo do outro lado do balcão e uma colherzinha tilintando na xícara de alguém na mesa ao lado. Após o encontro com Lúcia, Rita começou a resgatar documentos antigos, não por vingança, por certeza. Ela encontrou Dona Tamara, uma ex-cliente do ateliê que tinha encomendado um terno para seu aniversário. Dona Tamara morava no mesmo bairro, havia envelhecido, mas a memória estava clara. Ela se lembrava de como certa vez foi ao ateliê retirar o pedido e, em vez de Rita ou Vera, quem recebeu o pagamento foi um homem. Seu marido, me parece. Alto, carrancudo. Até estranhei. Normalmente vocês mesmas atendiam, mas ele disse que as meninas estavam ocupadas, que ele receberia por elas. Entreguei o dinheiro. Ele assinou no caderno. Recibo não deu. Disse que depois passavam. Não passaram. Depois Rita encontrou seu Pedro, ex-contador da galeria. O velho já estava aposentado havia muito, morava nos arredores, criava pombos e fazia cachaça de fruta. Ele não lembrou de imediato, mas quando Rita disse o nome de Antônio e o ano, o rosto dele mudou. Ah, esse, lembro, veio me pedir para registrar uma dívida de aluguel não no nome dele, mas no nome da outra moça, da Vera. Disse que tinham combinado assim. Fiz o registro. Na época não era minha função ficar apurando quem devia o que a quem. Assinei os papéis, coloquei o carimbo. Depois ouvi dizer que as 2 meninas tinham brigado. Que pena. Era um ateliê bom. Trabalhavam sempre com cuidado e honestidade. Por que você não contou para ninguém na época? Perguntou Rita. Seu Pedro deu de ombros e desviou o olhar. E para quem eu ia contar? Família alheia é coisa para não meter o nariz. Pensei que talvez se acertassem. Meter-se em coisa dos outros sai caro. Rita voltou para casa com a sensação de quem desenterrou o alicerce da própria casa e descobriu que estava erguida sobre o vazio. Cada conversa, cada documento encontrado,
Cada lembrança revisitada confirmava a mesma coisa. Vera não tinha roubado. Todas as provas haviam sido forjadas, e o homem que fez isso estava agora na garagem, lixando uma tábua e assobiando baixinho. Ela entrou na garagem. Antônio estava de pé junto à bancada, com uma camiseta velha e serragem no cabelo, lixando uma prateleira de madeira. Às vezes ele fazia coisas assim para a casa, e aquilo sempre parecia o trabalho de um homem direito e prestativo. Rita parou na porta e o olhou. Ele levantou os olhos, viu o rosto dela e lentamente pousou a lixa. O que foi? Eu sei tudo, Toninho. Ele não perguntou o quê, e pelo modo como as mãos pararam, pela garganta que subiu e desceu, pelos olhos que por um instante se desviaram para o lado, Rita entendeu que ele sabia do que se tratava. Sabia e esperava. Talvez tivesse esperado esses 20 anos todos. Rita, escuta. Não, você que escuta. Eu vi a gravação da câmera. Eu tirei a sacola da lixeira. Eu li todas as 12 cartas. Vi o caderno, vi a sua letra nas correções. Encontrei Dona Tamara, que se lembra de como você recebia dinheiro pelos pedidos. Encontrei seu Pedro, que registrou a dívida no nome da Vera a seu pedido. Eu me encontrei com a Lúcia, a filha da Vera, e quero que você me diga uma coisa, só uma. Por quê? Antônio sentou na banqueta e esfregou o rosto com as mãos. A serragem caiu dos dedos para os joelhos. Ficou em silêncio por um longo tempo. 1 minuto, talvez 2. Depois, começou a falar sem levantar os olhos. Eu era novo. Peguei dinheiro emprestado de gente com quem não devia pegar. Achei que pagava rápido, mas não deu. Eles me pressionavam. Eu entrei em pânico. O dinheiro estava no ateliê. Eu sabia onde vocês guardavam. Tinha a chave. Peguei, achei que ia devolver, que ninguém ia notar. Mas vocês notaram e aí precisava fazer alguma coisa. Alterei os registros. Rita, eu não queria que fosse assim. Eu queria salvar a família. Salvar a família? Você destruiu a vida da minha amiga. Fez com que eu a odiasse por 20 anos, uma pessoa inocente. Você interceptava as cartas dela. Ela ligava. Você dizia que eu não queria falar. Isso é salvar a família? Se vocês tivessem conversado, você ia saber de tudo e ia embora de mim. E a gente tinha casa, vida, tudo construído. Você não estava salvando a família, Toninho. Estava se salvando. E jogou a Vera fora como um trapo inútil. E eu junto. Só que eu não sabia. Antônio levantou a cabeça. Nos olhos dele havia algo que Rita nunca havia visto antes, ou não havia querido ver. Não arrependimento, não vergonha, mas o olhar acuado de quem fugiu de algo por anos e finalmente percebeu que foi alcançado. Rita, isso faz 20 anos. 20 anos. A gente vive junto. Temos uma casa em comum, uma vida em comum. O que você quer que eu faça? Quer destruir tudo por causa do passado? Isso não é o passado, Toninho. A Vera morreu há 3 semanas. Morreu achando que eu a odiava. A filha dela veio até o meu portão e você gritou com ela e jogou a memória da mãe dela na lixeira. Isso não é passado. Isso é você. Ela não esperou a resposta. Saiu da garagem, subiu para casa e começou a fazer as malas dele. Em silêncio, de forma metódica, como quem faz um trabalho que precisa ser feito. Abriu o guarda-roupa, tirou do cabide as camisas e as calças dele, dobrou numa bolsa esportiva velha. Da mesa de cabeceira tirou o barbeador, o carregador do celular, os remédios para a pressão. Do banheiro, a toalha, a escova de dente, o perfume. Colocou a bolsa no corredor, ao lado dos sapatos dele. Antônio entrou em casa e viu a bolsa. Parou. Olhou para Rita, que estava de pé na cozinha, segurando o encosto da cadeira. Você está falando sério? Completamente. E para onde eu vou? Não sei. 20 anos atrás, você não pensou para onde ia a Vera quando ela saiu da cidade com a filha de 9 anos. Você se vira. Ele ficou parado no corredor e tinha uma aparência que Rita nunca havia visto antes. Perdida, envelhecida, diminuída. Não era mais o homem ameaçador que gritava com Lúcia pelo portão.
Não era mais o marido seguro que por 20 anos havia mentido sem piscar. Era apenas um homem de meia idade com uma camiseta suja e serragem nas calças, sem para onde ir. Mas Rita o olhava e não sentia pena. A pena havia ido para onde ficavam as 12 cartas não entregues e a velha fotografia com a legenda "As costureiras mais felizes". Antônio pegou a bolsa. Ficou parado mais um segundo, como se esperasse que ela mudasse de ideia. Não esperou. Abriu a porta e saiu. O portão rangeu e bateu. Aquele mesmo som que Rita ouvia todo dia e ao qual nunca havia prestado atenção. Ela foi até a janela e olhou enquanto ele caminhava pela rua, pesado, curvado, com a bolsa numa das mãos. Perto da cerca da vizinha, no banco, estava sentada Dona Zélia. Ela acompanhou Antônio com o olhar, depois se virou para a janela da frente e seus olhos se encontraram através do vidro. Dona Zélia não disse nada, apenas assentiu devagar, com compreensão, como acenam as pessoas que há muito viram tudo e esperavam que os demais também vissem. Elas foram ao cemitério no sábado. Lúcia veio buscar Rita num carrinho velho, com o para-choque arranhado e o espelho rachado do lado do passageiro. No banco traseiro estava uma mochila infantil com um dinossauro. Lúcia tinha um filho de 7 anos, que ela havia mencionado de passagem. Durante o trajeto, Rita sentou, colocou no colo uma sacola com flores, cravos simples de mercado e algumas flores brancas, e mais uma coisa embrulhada em jornal. Lúcia olhou para o lado, mas não perguntou. Foram em silêncio, e aquele silêncio não era pesado, apenas tranquilo. Duas mulheres que por ora não precisavam de palavras, porque as palavras ainda não davam conta de tudo o que ambas sentiam. O cemitério ficava nos arredores da cidade, num morro do qual em dia claro dava para ver o campo e uma franja de mata no horizonte. A parte antiga, com cruzes tortas e cercadinhos tomados pelo mato, descia para baixo, e a nova, onde Vera havia sido enterrada, ficava mais acima, num lugar aberto onde o vento corria livremente e a grama crescia alta, entrelaçando-se nos pés. O túmulo era simples, uma gradinha de ferro, um montículo ainda fresco, um arranjo de flores artificiais. Na lápide provisória, uma foto. Rita se aproximou e parou, olhando para o rosto de Vera. Na imagem, Vera não estava jovem nem velha. Uns 50 anos, talvez um pouco mais. O cabelo curto, grisalho nas têmporas, os olhos os mesmos, castanho esverdeados, levemente amendoados. Ela não sorria na foto, mas tampouco parecia triste. Apenas olhava para a câmera com calma e serenidade, como olham as pessoas que há muito pararam de esperar algo bom, mas não azedaram. Rita pôs as flores numa latinha junto à base da lápide. Lúcia foi buscar água na torneira na ponta da alameda, e enquanto ela andava, Rita ficou sozinha, olhando para a fotografia, sem conseguir pronunciar uma palavra. Dentro dela circulava muita coisa. As palavras das cartas, a voz de Lúcia no café, o rosto de Antônio na garagem. Aquela cena antiga no ateliê quando ela gritara com Vera e Vera ficara pálida repetindo, "Isso não é verdade." Mas tudo isso estava por dentro. Por fora havia apenas o vento, o cheiro de terra aquecida e o silêncio que só existe nos cemitérios. Lúcia voltou, pôs a latinha com água, ajeitou as flores, depois se afastou alguns passos e ficou à distância, dando a Rita um momento a sós. Rita desembrulhou o jornal e tirou a fotografia, aquela da sacola em que ela e Vera estão no ateliê, jovens, com fitas métricas no pescoço, e Vera segura a placa. Vera e Rita. A foto estava um pouco desbotada, com um canto dobrado, mas os rostos eram nítidos. 2 rostos felizes que não sabiam que em 2 anos tudo acabaria. Rita pousou a fotografia sobre a pedra, aprendeu com um seixo para não voar com o vento, ficou parada mais um momento. E então chorou. Ela chorava em silêncio, sem fazer barulho, apenas ficava parada e sentia as lágrimas correrem pelo rosto e pingarem do queixo para a gola da blusa. Não eram as lágrimas de quem chora de mágoa ou de raiva. Era vergonha, densa, pesada.
Aquela vergonha da qual se quer encolher e desaparecer, porque você entende que é culpado não menos do que aquele que te enganou. Tinham-a enganado. Sim, mas ela havia permitido ser enganada. Ela havia escolhido acreditar no marido em vez de na amiga. Ela nem havia tentado entender, não havia verificado os números, não havia conversado com Vera como gente, sem gritos. Simplesmente cortou e descartou, como Antônio havia descartado a sacola na lixeira. E ela não sabia disso. Lúcia se aproximou e ficou calada ao lado dela. Estavam as duas juntas diante do túmulo e Rita sentiu Lúcia tocar de leve o seu cotovelo. Não pegou a mão, não abraçou, apenas tocou, marcando presença. Ela não te culpava, disse Lúcia baixinho. Pelo menos eu nunca vi isso. Ela era furiosa com Antônio. Sim, mas com você não. Ela dizia que você era boa, só que muito ingênua, e que você teria entendido tudo, se tivessem dado a chance. Não me deram, disse Rita, mas eu também não procurei. Isso é o que mais pesa. Elas saíram do cemitério quando o sol começou a declinar em direção ao horizonte. No carro, Rita ficou em silêncio, apertando contra o peito a sacola vazia das flores e olhava para a estrada. Algo mudava por dentro, devagar, como muda a luz antes do amanhecer, quando ainda é escuro, mas já não é noite. No dia seguinte, Rita sentou no computador. Ela entendia pouco de internet. Sabia ler notícias, às vezes procurava receitas. Uma vez por mês, entrava no grupo local do bairro, onde os vizinhos discutiam coleta de lixo, corte de água e cachorros vadios. Ela abriu o grupo e começou a digitar. Escrevia devagar com um dedo, corrigindo os erros, escolhendo as palavras. Escreveu, apagou, escreveu de novo. Por volta da noite o texto estava pronto. Começava dizendo que muitos anos atrás, numa galeria popular da cidade, funcionava um pequeno ateliê chamado Vera e Rita. Rita escreveu que ela e a amiga costuravam vestidos, reformavam roupas, tinham sonhos maiores. Escreveu que o ateliê fechou após um escândalo com dinheiro e que por 20 anos ela havia considerado sua amiga Vera culpada. E depois escreveu a verdade, que o dinheiro havia sido roubado pelo próprio marido, que ele havia forjado os registros, interceptado as cartas, que Vera era inocente, que Vera havia morrido 3 semanas atrás, sem ter tido a chance de ver Rita descobrir a verdade. Rita anexou ao post fotos antigas do ateliê e escreveu no final: Vera Cavalcante nunca me traiu. Quero que todos que conhecem essa história saibam disso. Ela pressionou o botão de publicar e fechou o computador. As mãos tremiam e parecia ter feito algo irreparável, exposto a própria vida ao olhar de todos, aberto uma porta que não dava mais para fechar. Mas junto com esse medo, havia alívio, como aquele que sentimos quando tiramos uma bolsa pesada do ombro depois de uma longa caminhada. Pela manhã o post tinha mais de 100 comentários. Rita os lia sentada na cozinha com uma xícara de café frio e não acreditava nos próprios olhos. As pessoas se lembravam do ateliê, se lembravam de Vera. Uma mulher escreveu que Vera havia costurado o vestido de formatura da filha dela e que ele até hoje estava no guarda-roupa e que ela não conseguia se desfazer dele, porque uma peça mais bonita ela nunca havia tido. Outra escreveu que sempre desconfiara daquela história do dinheiro, porque Vera era uma pessoa honestíssima e certa vez havia devolvido um troco a mais que poderia ter ficado em silêncio. Uma terceira trouxe uma fotografia antiga, na qual Vera tirava as medidas de uma menina pequena com vestido florido. No verso estava escrito: Ateliê na Galeria. O post correu pelo bairro, foi compartilhado, comentado, discutido. E junto com as lembranças de Vera começaram a surgir outras histórias, desta vez sobre Antônio. Alguém se lembrou de que ele havia pedido dinheiro emprestado e não devolvido. Alguém de que havia pedido para registrar algo em nome alheio. O vizinho de 3 casas adiante escreveu que Antônio certa vez havia pegado emprestado a roçadeira dele por 2 dias e devolvido 6 meses depois, quebrada. Pequenas coisas, trivialidades do cotidiano,
que por si só não significavam nada, mas juntas formavam o retrato de um homem em quem não se podia confiar. Antônio soube do post por algum conhecido. Ligou para Rita. A voz estava furiosa, trêmula. "O que você fez? Por que colocou isso na internet? Você colocou o bairro inteiro contra mim." "Isso é coisa de família. É nosso. Você lavou roupa suja em público." "Roupa suja em público não trouxe eu, Toninho. A roupa suja você trouxe. 20 anos atrás." Ele desligou o telefone. Não ligou mais. Poucos dias depois, Rita soube pelos vizinhos que ele estava morando na casa de algum conhecido, no outro lado da cidade, e contando a todos que a mulher havia enlouquecido com a idade. Mas agora, quase ninguém mais acreditava nele. Até Dona Zélia deu a sua contribuição. Rita a encontrou no dia seguinte perto da cerca, e a velha disse, não alto, mas de modo que as vizinhas que passavam ouvissem: "Pode ser que eu seja velha, pode ser que eu confunda alguma coisa, mas os olhos ainda enxergam, e eu vi como ele gritou com aquela moça, e ela só queria entregar a verdade. Aí está seu marido honrado. Passou um mês, depois o segundo. Rita deu entrada no divórcio. O processo foi demorado, burocrático, com papelada e filas, mas Rita atravessou tudo com aquela serenidade que chega depois de uma decisão tomada. Ela não sentia nem triunfo nem alívio, apenas fazia o que precisava ser feito. E então surgiu uma ideia. Ela não veio de repente, foi crescendo a partir de todas as conversas com Lúcia, das cartas relidas, dos comentários no post, das fotos que as ex-clientes traziam. A ideia era simples, até ingênua, e Rita sabia disso. Mas foi exatamente por isso que ela se agarrou a ela. Ela propôs a Lúcia reabrir o ateliê, pequeno, sem pretensões, sem planos de negócio e cálculos de retorno. Apenas um cômodo onde pudessem costurar. Lúcia de início não entendeu, depois se surpreendeu, depois disse que não sabia costurar como a mãe. Rita respondeu que ensinaria. Lúcia ficou em silêncio, olhou para as próprias mãos, aquelas mesmas compridas, sem esmalte, mãos de trabalhadora, e assentiu. Encontraram um espaço por meio de conhecidos, não na galeria. A galeria havia sido reformada há muito tempo e das antigas lojas não havia sobrado nada. Encontraram um cômodo no subsolo de um prédio residencial, com entrada independente e 2 janelas dando para um quintal tranquilo. O aluguel era módico. O proprietário, um senhor nordestino que havia tido sua própria sapataria, fez desconto quando Rita lhe contou a história. Elas colocaram o cômodo em ordem em 2 semanas. Rita lavou as janelas. Lúcia pintou as paredes de amarelo claro. Vera adorava amarelo. Dizia que deixava o cômodo sempre ensolarado, mesmo num dia nublado. Colocaram 2 máquinas de costura. Uma Rita tirou da despensa, sua velha máquina de trabalho, que estava lá desde o fechamento do ateliê. A outra Lúcia comprou num bazar de usados, quase nova, de uma mulher que a havia ganho de presente e nunca ligado. Penduraram o espelho grande em moldura de madeira, encontrado num brechó de beira de estrada. Colocaram a tábua de passar, o ferro, o manequim que uma ex-cliente emprestou. Rita trouxe a antiga alfineteira, a dela, do ateliê, vermelha com uma florzinha bordada, que Vera lhe havia dado de presente de aniversário 30 anos atrás. E então Rita foi ao galpão. Ela sabia há muito que lá no canto de fundo, atrás das latas de tinta e das tábuas velhas, estava algo embrulhado numa lona. Ela não havia tocado nisso por muitos anos, porque não queria lembrar. Agora queria. Ela puxou o embrulho, desfez a lona e viu a placa. Aquela mesma de madeira, com a maquininha de costura e a florzinha desenhadas e a inscrição Vera e Rita. A tinta havia descascado, um canto estava lascado, mas as letras eram legíveis. Vera as havia pintado com um pincel, com a língua para fora de tanta concentração, enquanto Rita ficava ao lado, sugerindo onde igualar. Penduraram a placa sobre a entrada. Lúcia propôs encomendar uma nova, caprichada, impressa, mas Rita recusou. Aquela era a de verdade. Com ela tudo havia começado.
No primeiro dia vieram 3 pessoas, não clientes, apenas para ver. A vizinha de cima, a carteira que entregava correspondência naquele quarteirão e Dona Tamara, aquela mesma ex-cliente, que trouxe consigo um vestido velho costurado por Vera e perguntou se dava para reformar para a neta. Dá, disse Rita recebendo o vestido. Claro que dá. Não era uma grande vitória. Não era um triunfo da justiça, nem uma história de bem vencendo o mal como nos livros. Era apenas um quartinho luminoso com 2 máquinas, um espelho, um manequim e uma placa velha sobre a porta. Mas para Rita era mais do que um negócio, mais do que um hobby, mais do que uma memória. Era um retorno a si mesma, aquela que ela havia sido antes que a mentira entrasse na sua vida e se instalasse nela como a umidade nas paredes de uma casa velha. O divórcio foi homologado no outono. Antônio não foi à última audiência. Mandou um representante. A casa foi dividida conforme a lei. Rita ficou morando nela. A Antônio cabia uma indenização que ele recebeu e desapareceu. Diziam que havia ido para parentes distantes no interior. Rita não se interessou. Nas noites, depois de fechar o ateliê, ela às vezes ficava sozinha por alguns minutos. Sentava à mesa, acendia a luminária e simplesmente ficava parada, ouvindo o silêncio. A máquina de costura estava ao lado, coberta com a capa. Na parede havia uma fotografia, aquela do ateliê, agora num porta-retratos. 2 mulheres jovens com aventais de trabalho e rolos de tecido nas mãos, felizes, sem saber o que viria pela frente. Rita olhava para a fotografia e pensava em como a câmera no quintal dos fundos, instalada por causa de uma furadeira roubada, havia lhe mostrado mais do que uma visita inesperada. Havia lhe mostrado quem de verdade vivera ao seu lado por todos aqueles anos. E lhe havia mostrado que, às vezes, a verdade chega tarde demais para consertar tudo, mas cedo o suficiente para parar de viver na mentira. Ela havia perdido o marido, perdido 20 anos de amizade que não voltariam mais, perdido a chance de abraçar Vera e dizer, me perdoa. Mas ela havia recuperado a verdade, havia devolvido o nome da amiga e havia recuperado o trabalho que um dia havia sido de ambas. E cada vez que a porta do ateliê se abria e entrava uma nova cliente, Rita se levantava, pegava a fita métrica e dizia, entre, já resolvemos tudo. E naquele momento lhe parecia que Vera estava ao lado, não como um fantasma, não como uma lembrança, mas simplesmente como uma presença quente e silenciosa, como a luz da luminária num cômodo vazio ao anoitecer. Obrigado por ter ouvido. Com você foi o canal Recanto das Histórias. Escreva nos comentários o que você pensa. Se gostou, se inscreva no canal.